Vamos lá, então, para o nosso último conteúdo, última palestra aqui da Arena Inspiração. Ó, eu tô com uma sacola, gente, porque fizeram uma covardia aqui comigo. A equipe do Rafael me deu uma sacola cheia de chocolate, gente. Disseram que é para eu distribuir para vocês. Alguém quer aí chocolate? Quem quer chocolate, gente? Ó, depois então eu passo um por um aí com a sacola, tá? Mas, ó, o Rafael já quer impressionar. Cheguei impressionando para a última palestra, né? Ele é bem do esperto, não é não? É, arrasou. Rafael que vai falar sobre como a geração Z vai impactar o consumo de alimentos saudáveis nos próximos 5 anos. Rafael Hortz, que é gerente de marketing da Vital Alimentos, e trouxe aqui os chocolates da marca dele para distribuir aqui. Rafael, com a palavra, ele tem 30 minutos para as exposições, podendo expor em 25, deixar os últimos 5, ou até pedir a interação da nossa plateia ao longo do seu conteúdo. Só o pessoal levantar a mão, espera o microfone, fala o seu nome e faz a pergunta, tá bom? Com a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu prometo que eu vou ser bem objetivo aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre como a geração Z vai impactar a questão da alimentação saudável nos próximos 5 anos. Deixa eu apontar para cá. Isso, beleza. Eu sou gestor de marketing da Vital Alimentos, eu trabalho há 10 anos já com alimentos saudáveis, já fui gerente de marketing da Vapos Alimentos também. Sou professor convidado do NASP Hortolândia, eu tenho algumas especializações em marketing de varejo, mas no final de tudo eu sou um curitibano, nerd, designer, guitarrista e um aficionado por pessoas, na verdade. É por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E comida também, né? Como vocês podem notar. Bom, quem que é o consumidor de saudáveis? A gente tem muito um estereótipo na cabeça que precisa ser quebrado, principalmente por conta do que está vindo aí. Então, esse é o perfil de consumo alimentar que a gente tem fechado hoje sobre o perfil de consumo alimentar do brasileiro. Então, o não saudável são 15%, o oscilante são 73%, que é quem começa sempre a dieta na segunda-feira, que é o meu caso, né? Vai 2 vezes por semana na academia e olhe lá, né? E os saudáveis, que são 12% só. Qual sempre foi o maior erro da gente que trabalha com saudável no geral, seja como lojista, seja como nutricionista, seja como indústria? O que a gente foca sempre? Nesse grupo aqui, do saudável. E ele é uma fatia muito pequena, muito nichada. Ele é um perfil muito pequeno para a gente começar a trabalhar com ele o tempo todo e focar só nele. Não quer dizer que ele não seja importante, mas ele não é o grande catalisador, não é aquilo que vai virar o jogo do negócio. O que influencia na compra de produtos saudáveis? Sejam eles lá integrais, zero açúcar, sem glúten. O que influencia na compra? No grupo não saudável, né, aqueles 15%, 58% escolhe o alimento por sabor e 16% se ele tem algum benefício. Já no grupo saudável, aqueles outros 15%, 47% escolhe os alimentos que fazem bem para a saúde e 26% pelo sabor. Mas no oscilante, que é a maior fatia do mercado, 45% opta pelo sabor e 35% por alguma indulgência saudável ou algum benefício que ele traz. Então isso é muito importante a gente ficar sempre atento. Então o caminho do saudável é o sabor. Já passou da época de a gente comer alimentos saudáveis com gosto de farelo ou comer um chocolate borrachudo. Isso já foi. Ou aquele cookie que quebra o seu dente. Já passou isso aí. Inclusive a própria Vital, né, tem 35 anos aí, já passou por isso também. E tem muita coisa do portfólio que a gente está revendo, porque não tem sabor, não atende o público. Então o sabor, ele é o caminho. E qual que é a dificuldade e preferência no consumo? 75% considera que o alimento saudável é mais caro. Acabou também aquele negócio de você ter um alimento, meu alimento é saudável, meu alimento é especial, meu alimento é isso, meu alimento é aquilo. Se ele for caro, ele não vai vender como um alimento no preço médio. Esquece. Mas ele tem um diferencial. Legal. Ter um diferencial é necessário quando você se propõe a fazer algo saudável, mas colocar um negócio
3 vezes mais caro do que, por exemplo, algo sem açúcar, 3 vezes mais caro do que o com açúcar, no final o consumidor acaba não consumindo por conta disso. 57% exige mais tempo e dedicação para o preparo, né? Então, o pessoal não tem tempo, a gente vive em uma rotina que ninguém tem tanto tempo para ficar fazendo a própria comida, principalmente essa geração aí, que é de 95 para frente. 45% não pode ser industrializado, então eles não gostam de algo de grande indústria, isso é, por exemplo, uma barreira para a gente como indústria, né? E 35% é porque eles acham que é difícil de encontrar alimento saudável. Isso é muito grave, né? Porque é uma pesquisa de 2021, né? Como cruzamento de dados aqui de Nielsen, Qualibest, FISA e HRCA, e é muito complicado quando a gente começa a olhar isso e eles dizem que é difícil de encontrar alimento saudável. Então, alguma coisa está errada, né? Dentro desse cenário nosso. E uma verdade inconveniente, o brasileiro possui um hábito de consumo que não vai mudar drasticamente ao longo dos anos. E esquece, o brasileiro ele tem um hábito de consumo muito próprio. E para a gente fazer um exercício sobre isso, eu quero mostrar para vocês isso aqui. A dificuldade, isso aqui são os alimentos que a pesquisa fez em cima, quais são os alimentos mais difíceis de serem substituídos, ou de você deixar no caso de uma dieta. Chocolate é o primeiro. Chocolate é a resposta para tudo, né? Você está triste, você come um chocolate. Você está feliz, você come um chocolate. Você vai dar presente para alguém, não sabe o que dá, você dá um chocolate. Então, o chocolate ele faz parte do brasileiro, do consumo do brasileiro. E é difícil ele trocar o chocolate por um melão, por exemplo, né? O cara não faz isso, a não sei que ele tenha uma comorbidade, enfim. Pães, então por que o pão é difícil? O brasileiro tem o costume de comer o seu pãozinho durante a manhã, um cafezinho da tarde, um pãozinho à noite às vezes. Então faz parte, não tem como. Carne vermelha, churrasco. Tudo bem, a gente está aqui numa feira de saudáveis, tem muita gente vegetariana, mas o hábito do brasileiro no geral é comer churrasco, é uma questão social do brasileiro, ele comer churrasco, né? E aí depois a gente vem massas, café, doce em geral, fritura, pastelzinho, né, de feira, aquela coisa toda que a gente tem culturalmente, queijo, né? O pessoal de Minas sabe muito bem, brasileiro no geral quer comer queijo mineiro e por aí vai. Arroz, salgadinho, etc. Então a gente tem essa cultura desse hábito alimentar que não vai mudar. E com certeza você identificou algum dos seus momentos de consumo aqui do lado. Isso aqui é muito interessante. É uma recapitulação do que a gente falou dentro daquele grupo de saudáveis. Aqui a gente entra com o oscilante e o saudável. O não saudável fica fora, tá? Então aqui, 54% está aberto à troca. Isso é muito interessante, porque mais da metade está adepta a trocar, por exemplo, um chocolate por um chocolate zero. Desde que ele não seja ruim, e nem desde que ele não custe muito caro, que é o que a gente viu, né, até agora. O horizonte mais aberto. A pessoa já pensa numa mudança. Esse cara ele já tem, ele vai mais do que 2 vezes na academia, né? Ele já vai umas 3, 4 vezes, já faz ali de vez em quando o seu intermitente. Aí você tem um cara aqui de repertório mais amplo, que é um cara mais regrado ainda. E aí você tem o saudável, que já não vai comprar mais nada de você, ele vai produzir a própria comida, ele vai fazer todo aquele ritual, ele tem uma preocupação, o foco dele na vida é esse aqui. E isso aqui é 9% da população. Então, quando a gente fala de sobrevivência de mercado, né, quando a gente tem uma marca própria ou quando a gente está trabalhando até com nutrição, eu tenho conversado com vários nutricionistas ao longo do tempo e elas têm falado que antigamente você ia no nutricionista, ela arrancava tudo que você comia e mandava você comer um monte de coisa que você não come. Hoje não, hoje os nutricionistas trabalham de outra maneira. O que você come? Que horário você tem para comer? O que a gente pode mudar aqui? Né? Porque isso também faz parte. Não adianta, a gente está numa vida muito corrida para a gente pegar e mudar tudo de uma vez. E dificilmente, né, aquilo que a gente falou, o brasileiro vai trocar um wafer, por exemplo, por um melão, exceto se ele tiver alguma grande comorbidade, descobriu alguma doença autoimune, um câncer, alguma coisa, questão de saúde, vida ou morte, ele vai fazer isso. E olhe lá, né? Se for alguma pessoa mais antiga, é capaz de falar assim, eu já estou velho mesmo, é isso aqui, deixa para lá, comi a vida inteira, né? E vai embora. E assim, para 1/3 da população brasileira, sustentabilidade já está entre as 3 principais preocupações do consumidor.
Então, assim, acabou aquele negócio de tem que ter um selo só do Eu Reciclo é suficiente. Eu tenho que ter um FSC. Isso não é suficiente mais, principalmente para essa geração Z. O que acontece? Eles têm uma preocupação muito grande em cima de identidade. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Agora, o grande dado dessa pesquisa é o crescimento do segmento de produtos saudáveis foi de 12,7% na média dos últimos 3 anos. Tá? Então, a gente está falando aqui de 20, 21 e 22. Tá? E o que é importante da gente olhar isso aqui? Acima do consumo de saudáveis, a gente só teve álcool na pandemia. Então, o pessoal começou ou a beber demais, ou a se preocupar com a saúde. O segmento crescia 2% ao ano, na média. A gente tem 12,7% crescendo. Então, isso aqui são dados muito, muito, muito relevantes para quem trabalha com saudável, seja em qualquer área que a gente esteja falando aqui. Isso é extremamente interessante. 75% dos produtos mais procurados no cenário nacional são sem glúten e zero açúcares. Tá? E isso se torna, de certa forma, intrigante, né? Porque a projeção da IHRSA junto cruzando com os dados da Nielsen, prevê um cenário de crescimento de 55% acumulado até 2030. Ou seja, 32% dos produtos que a gente vê no mercado no geral, tá? No varejo geral, seja no canal verde, seja no supermercado, hipermercado, ele vai ter algum desses features, ou zero açúcar, ou zero lactose, em alguns casos zero álcool. Então a gente começa a ver isso, você vê grandes players, Heineken, Peroni, a própria Ambev com a Budweiser, enfim. Você vê por que as pessoas têm, por que esses caras têm entrado no mercado de cerveja zero? Tem uma razão para isso e a gente vai falar sobre isso aqui. O que tem catalisado o cenário de consumo de saudáveis? O que vem catalisando esse cenário? A geração Z não consome álcool. Isso aqui é difícil, quando eu falo isso aqui, o pessoal dá risada, o pessoal fala, não, porque eu só vejo esses jovens bebendo e não sei o quê, né? Mas só 8% da geração Z que consome álcool. E 76% acredita que mais de 5 doses causa danos extremos à saúde. Então, assim, quando você coloca aqui que 2% ao ano é a média de queda dos últimos 3 anos do faturamento no McDonald's, gente, 2% do McDonald's é muita coisa. É muita coisa, mundialmente falando. E isso aqui são dados, né, do ACO do Mac, o Paulo e o João Branco, são pessoas que são meus mentores, e eles conversaram com a gente sobre algumas dificuldades que quando você pensa em McDonald's, você fala, será que esses caras têm dificuldade? Não, dificuldade tenho eu com minha verba de marketing ali, os caras têm verba infinita, mas 2% de queda tem a ver com o quê? Com esse tipo de consumo. O McDonald's é visto como junk food, Coca-Cola também tem o mesmo problema, enfim. A gente começa a ver isso de uma forma geral. 78% se preocupa com a integridade das marcas, então você vai ter que ser de verdade, não adianta você dizer que eu sou integral, eu sou saudável, eu sou isso, eu sou aquilo, e no fim você trata mal o seu funcionário, ou você tem lá um monte de química dentro do seu produto, enfim. Eles vão a fundo e a cultura do cancelamento está aí, e você gostando ou não, a gente vai ter que lidar com isso. Não tem muito o que fazer. 65% se preocupa com aparência e com hábitos saudáveis. Isso aqui é só você bater numa academia de assinatura ou uma academia de bairro, 3, 4 horas da tarde, você vai ver essa galera toda lá. O varejo precisa se atualizar. Isso aqui eu estou falando da cadeia do varejo, tá? Não estou falando do supermercado, não estou falando só da indústria, não estou falando de nada. Isso precisa se atualizar. Eles estão olhando diretamente para a gente dessa forma. Se a gente faz parte da cadeia do varejo, a gente precisa ser de verdade. E o que acontece? A gente tem que chegar numa forma mais indulgente e inteligente para chegar num denominador comum com eles. Então, dentro da famigerada jornada do consumidor, que a gente vem falando aí há 10, vai dar daqui a pouco 15 anos que a gente está falando disso, né? Como que é a jornada do consumidor, né? Um resumo rápido, os jovens sempre tiveram um fator decisivo na alimentação da sua casa. Quem tem filho aqui?
Quem tem filho sabe. Antes de ter filho, dificilmente você tinha, quando ele era pequeno, dificilmente você tinha um mucilão, um Neston, depois seu filho nasce, começa a ter isso aí, de repente na tua despensa tem bolacha recheada, daqui a pouco tem iogurte, tem isso, tem aquilo outro, e daqui a pouco você mudou todo o seu jeito de comer, porque seu filho quer comer daquele jeito. Né? Então não é de hoje que os jovens mandam na alimentação das casas. Né? Agora, um fator importante, em cima de tudo que a gente fala, né? A gente tem falado muito aí, ChatGPT, Midjourney, que gerou essas imagens aqui que a gente está usando, né? Como que isso aqui vai influenciar o consumo? Uma questão muito intrigante até, né? Como que a inteligência artificial influencia no consumo? Tendo todos os dados na palma da mão, eles colocam, a geração Z coloca para si que aquilo é inútil. Certo? Ele coloca, tudo que ele puder colocar para o robô, ele considera que é inútil. Agora, ele consegue parar de comer? Não. Mas ele quer viver mais. Esse negócio, esse ímpeto, essa quebra que eles têm, por inclusão, seja lá todas as questões que eles trazem, tem muito a ver com isso. Eles querem voltar muito a serem humanos. Eu recomendo para vocês uma palestra do mestre Walter Longo, para vocês assistirem no YouTube, está lá no canal dele, falando um pouco sobre inteligência artificial e tal. É uma palestra aí de 1h30, mas é sensacional, vale cada minuto falando exatamente sobre isso. Mas, resumidamente, a gente tem dois futuros em relação a isso aqui. Um futuro distópico, onde a gente vai ser substituído, e um futuro utópico, onde a gente não vai ser substituído e vai deixar as coisas inúteis para as máquinas fazerem, e a gente vai voltar a ser humano. Mas uma coisa que não vai mudar é a máquina não vai se alimentar a não ser de dados. E quanto mais dados eles tiverem sobre saúde, mais eles vão consumir coisas saudáveis, porque eles estão realmente preocupados com tudo isso. Agora, na teoria funciona, mas e na prática? Né? Como que a gente lida com isso? Opa! Isso aqui é uma famosa ilustração de jornada do consumidor, né? Por onde ele passa, onde ele consome, e hoje a gente consome tudo o tempo todo na palma da mão. Você está aqui na palestra, de repente você lembrou que precisa comprar um fone de ouvido porque você perdeu aqui na feira, aí você entra no seu aplicativo de compras, compra, quando você chega em casa, de repente ele, dependendo do horário, já está lá, ou então no dia seguinte já chegou, mudou, e a gente como alimento natural também tem que mudar. A gente também tem que estar dentro disso aí. Ah, mas eu não consigo, meu negócio é pequeno. Beleza, a gente consegue colocar na Locale, a gente consegue ajudar de várias maneiras, você consegue resolver essa situação. A geração Z será o maior bloco de poder econômico etário daqui 5 anos. Isso aqui é muito importante. Esse crescimento dos próximos 5 anos é porque eles serão a única faixa. Eles vão ser mais de 60% da população, porque todo mundo tem menos filho, a taxa de natalidade está baixando drasticamente, né? As pessoas têm adotado pets, muitos não casam, enfim, a gente tem uma mudança de comportamento muito grande. Daí tem outros fatores antropológicos que a gente pode pegar, psicológicos, enfim. Pessoas consideram que não podem ser bons pais porque tiveram pais terríveis e por aí vai. Mas daqui 5 anos eles vão mandar no mercado de vez. Então eles estão mandando um pouco agora, mostrando a tendência de mercado, e se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então isso é bem importante. E todo esse manifesto deles do quero agora, da verdade, ele faz muito sentido quando você olha como canal verde, como profissional de saúde, a influência da mudança no cluster de consumo. Você vê isso de uma forma absurda. Jogue fora a demografia e a famigerada persona. Isso aqui o pessoal às vezes quer me matar quando eu falo também, principalmente quando eu dou aula. Todo mundo falou a vida inteira no marketing para você mapear a persona que vai comprar. E qual é a sua persona? Vamos mapear. A agência de publicidade adora isso. Eu não sei se tem um publicitário aqui, não me mate, mas joga fora, tá? Persona é você perder tempo, por uma razão muito simples. Todo ser humano tem, a gente sabe, pirâmide de Maslow, tem suas necessidades, tem tudo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, por que vamos jogar fora. Isso aqui é uma experiência interessante.
Eu queria a participação de vocês rapidinho. Vou pegar o microfone aqui. O outro. Isso. Poucas pessoas me conhecem aqui, tem 4 pessoas que me conhecem e a maioria de vocês não me conhece. Se fosse para comprar uma bolsa para minha noiva, tá? Qual seria o valor? Alguém quer arriscar um valor de bolsa? Quanto custaria? R$1.000? R$1.000, ó, tô pobre. Que ela gostaria de ganhar. Isso. 35. Tô passado já. Em torno de uns 10 mil, 9 mil. Quem dá mais, quem dá menos? R$350 está ótimo. É econômica. Se for, tá vendo? Alguém mais quer chutar aí? Mais uns 2 lances aí. 25 mil? Que mais? 25, 35, 350 mil. Bom, quem conhece, amanhã eu vou estar com ela por aqui. Para ela seria uma mochila da Oakley de acampamento, aí, uma coisa aí em torno de R$1.000, R$1.200. Se eu desse uma bolsa de 35 mil, eu acho que ela ia brigar comigo de 25 mil também. E por que a gente fala disso, gente? Isso aqui para a gente dar uma descontraída, mas quanto maior é seu conhecimento, menor é seu investimento, tá? Então, você consegue entender mais e agradar muito mais, às vezes, quando você tem um conhecimento maior de quem está falando. Uma coisa que, eu não sei quem tem aqui loja de naturais ou é pequeno produtor, mas uma coisa que você tem muito forte você não precisa do famigerado CRM igual eu como indústria preciso. Eu tenho que ficar mapeando dados o tempo todo para tentar atender um varejo grande, etc. Ou até para ajudar como canal, para entrar no canal verde, para colocar para vocês o tipo de produto que precisa. Agora, você que está lá no seu dia a dia, você conhece, você que é nutricionista, conhece quem é o seu público. Você sabe o hábito de consumo dele. Às vezes a pessoa passa lá todo dia com a roupa de academia para comprar alguma coisinha, ou ela passa uma vez no mês, enfim, você tem todo esse conhecimento na sua mão. Então, quanto mais você souber como agradar o seu cliente, menos você vai investir. E isso é muito interessante, porque aqui, o que a Vital hoje tem a ver, e isso foi um estudo que a gente fez, e a gente virou essa chave em dezembro do ano passado. No final de dezembro, a gente fez uma convenção e apresentou isso aqui e a gente vem trabalhando ali. Depois vocês podem visitar o stand para entender um pouco mais na prática. O que a gente tem a ver com Harley Davidson, Montblanc, Apple, Ferrari, Coca-Cola, né? Isso aqui, eu trouxe resumidamente a questão dos arquétipos de Jung. Eu sou muito fã de psicanálise, Jung foi discípulo de Freud, e ele trabalha muito a questão dos arquétipos. Né? E voltado para o marketing, a gente consegue ver aqui, a maioria de vocês deve conhecer todas essas marcas, né? Então, um cara explorador ali, o bebedor de Heineken, um fora da lei, é o cara que tem uma Harley Davidson, passa ali o seu final de semana livre, né? Se sentindo um fora da lei. O bobo da corte, que a escola se comunica, não quer dizer, né? Como essas marcas se comunicam, né? O bobo da corte, a escola sempre com uma coisa mais leve, mais interativa, de dar risada. Aí você tem a Chanel, do amante, que já é algo presenteável, né? Prestativo, seguradoras trabalham muito em cima disso. Um cara comum, que é Hering, inocente, que é a Coca-Cola, que transformou isso muito bem, está ali em todos os momentos, está no Natal, está no aniversário, né? Governante, que daí já é uma BMW, já se considera um carro melhor que os demais. Audi, que já se considera uma escolha mais inteligente, né? O momento mágico da Red Bull, onde você extravasa tudo que você precisa, o herói da Nike para você se superar o tempo todo, e o criador da Lego, que é para você, ele te dá só a ferramenta e você faz aquilo que você quiser. Então, o que é interessante? A Vital começou a trabalhar assim, ó, como que a gente começa a fechar. Então, dentro do nosso sortimento, a gente teve que fazer essa divisão. E isso é importante porque não tem como eu chegar hoje e mudar, a gente estava falando de identidade de geração Z. Não consigo mudar uma empresa de 35 anos para falar com o público jovem.
Eles não vão acreditar e eu perco o público que eu tenho, o consumidor. Então, por isso a gente mudou e colocou várias marcas aqui. Então, aí a gente muda a identidade de cookie, né, que são um dos nossos lançamentos. A gente divide ele em 0 açúcar, divide ele em sem glúten. A gente coloca todo esse processo dentro. A gente começa a mudar gradativamente, colocando o wafer. Lembra que a gente falou de momento de consumo? Então, eu tenho uma loja, eu tenho uma indústria. Pensa no momento de consumo que você vai ter. Por que eu falo isso? Quando a gente volta aqui nos arquétipos para entender isso aqui não define você. Você é todos eles, em momentos de consumo diferentes. Como assim? Não, por exemplo, eu sou um cara Hering, literalmente eu sou um cara Hering, para roupa. Eu gosto de comprar a roupa mais tranquila possível, eu compro calça de 2 marcas específicas, eu compro Hering, eu compro Hering e Polo Wear e não vejo necessidade de mudar. Eu compro sempre tênis da New Balance, já faz uns 10 anos, né? Então, para isso eu sou um cara comum, certo? Beleza? Tranquilo. Agora, para um carro, de repente, eu já gosto de um carro um pouco diferente. Porque eu gosto de viajar, eu gosto de pegar a estrada, eu gosto de Harley Davidson. Então, naquele momento, quando eu estou, por exemplo, tocando com a minha banda, eu sou fora da lei. Eu volto a ser o adolescente rebelde, que grita, que reclama, que fala das questões do mundo, mas depois que acaba o ensaio, que acaba o show, eu volto a ser um cara comum. Volto, de repente, como a minha equipe pode me ver, talvez como governante, enfim. Então, todo momento de consumo, ele é distinto. Então, nós somos todos esses arquétipos aqui em algum momento de consumo. Então, às vezes, você não liga para roupa, ou você liga para roupa e não liga para carro, ou você liga para comprar um bom telefone, mas não liga de ficar andando de Hering, enfim. Nós somos os vários arquétipos em um só, nos momentos de consumo. E por isso que a gente começa a trabalhar tudo isso como vital, colocando, eu quero assistir um Netflix, eu quero comer alguma coisa de manhã, eu preciso dar alguma coisa para o meu filho levar para a escola, então ele vai levar um wafer, né? Não, eu sou um pai de família, eu sou mãe de família, eu tenho 2 filhos, eu tenho sobrinho morando junto. Hoje em dia é muito comum a gente ver grandes famílias morando no mesmo terreno. Não, a gente tem aqui e tal, vamos, o que a gente vai fazer? Não, comprar uma granola mais custo-benefício. Então a gente vem com essa linha dos sabores do campo pensando nisso também, né? Chia mais em conta, aveia rosa, porque 82% dos consumidores de aveia do Brasil são mulheres. E está lá um negócio branco, porque a Quaker decidiu que ia ser branca, e todo mundo seguiu a mesma coisa. Então, a gente vem quebrando isso ao longo do tempo. Aí você tem um produto fechado, já bem nichado, pensando para mulheres. Esse aqui já é um arquétipo mais criador. Então, ele tem um mix que você mistura só com água. Todos esses produtos estão aqui. Depois vocês podem passar lá, dizerem que viram na palestra e levar embora, para vocês experimentarem, tá? Não tem custo nenhum. Tá bom? A gente não está vendendo nada aqui. Então, esse desenvolvimento aqui nasceu da Patrícia Bianco, enfim. E a gente vem batendo questão da panqueca, então também rapidinho de fazer, mas já entra numa pessoa que já tem um perfil de que vai preparar. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu sou muito mais um comedor de wafer do que montar um mix desse de manhã, né? E aí eu tenho aqui o pãozinho proteico com grãos e ervas, o pãozinho proteico natural, porque agora a moda é a proteína, né? Daqui a pouco já baixa, daqui a pouco eles vão achar uma moda nova, né? Então a gente começa a trabalhar isso. De la Casa, que daí já é uma geleia mais, digamos assim, governante, já é 100% fruta, adoçada com xarope de tâmara, ela não tem nenhum conservante, nenhum aditivo, não tem nada, né? Então ela tem um sabor mais próximo da geleia da avó. Então você compra... A geleia da avó é aquela coisa, né? Ela faz no Natal, aí você come em julho e ela já está mais azedinha que o normal se for de frutas vermelhas, né? E com o tempo ela fica melhor. Então a ideia é justamente essa. Agora eu não consigo, como indústria, fazer... Eu tenho as outras geleias da Vital que não tem o mesmo gosto dessa aqui. Eu, particularmente, como comedor de geleia, gosto dessa aqui. Né? Não que as outras, eu sinceramente, não é minha praia. Então aqui a geleia de morango, então são 2 só. Não tenho muito isso, por quê? Porque o momento de consumo de geleia tem que ser especial para a pessoa, né? O vício, que já vem com uma linguagem mais jovem, trabalha uma coisa mais fora da lei ali, né? Puxa muito, o nome em si já é um nome mais agressivo,
As cores são mais vivas, uma coisa mais puxando para um Tokyo Nights ali, Tokyo Drift. Aí você tem o marcante, que é mais aquela linha do amante, do presenteável. Então, os chocolates que vocês receberam aí, depois quem não recebeu pode receber mais, tá bom? Então, a gente entra aqui com Cookies and Cream, também com base em pesquisa de dados, não é porque eu gosto, o fulano gosta, o dono da empresa gosta, né? Então, Cookies and Cream, café, que virou, agora é a bebida mais consumida do mundo depois de água, né? Então, bateu a Coca-Cola, antes era Coca-Cola. Coca-Cola era a segunda bebida mais consumida do mundo, agora é café. Né? E o Brasil é muito bom nisso, tá? A gente tem os melhores cafés do mundo. A gente exporta o que tem de melhor e a gente aprendeu a tomar café ruim, mas se você aprender a tomar café bom, você vai entender o que eu estou falando. Cappuccino também, que aí vem na mesma onda do café, né? Aí a Naturato, que é uma empresa que a gente adquiriu agora, né? Até estava falando com a Leila ali, né? É uma empresa pequena aqui do interior de São Paulo, de Americana, que agora faz parte do nosso grupo, que trabalha com biscoito de arroz, que é uma coisa mais corriqueira, mais tranquila. A mãe pode entregar o biscoitinho de arroz para o filho. Provou? Gostou? Eu particularmente gosto de um específico. Tá? Aquele outro puro, o pessoal come com geleia, não faz... Eu sinto que eu estou comendo isopor, né? Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Então é aquilo que eu falo. O momento de consumo, ele é assim. Você tem coisas específicas que você vai gostar ou não. Ah, tem uma loja de saudáveis. Tá, beleza, você vai ter sempre a sua granola, o psyllium, a chia, o que mais aparecer da moda para colocar lá, mas você vai ter que ter um chocolate que a pessoa possa levar, você vai ter um wafer que a pessoa possa levar, um biscoitinho de arroz, enfim. Eu tô mostrando o que eu posso mostrar que é do meu mix, né? Mas vocês têm outras marcas que fazem isso também de uma forma majestosa, então a gente consegue trabalhar isso de uma forma interessante. Esse é o meu favorito, porque ele tem gosto de bolacha recheada. Ele tem gosto de bolacha recheada, eu gosto de bolacha recheada. Não posso ficar comendo, obviamente, mas ele tem gosto de bolacha recheada, então me remete a algo gostoso e esse é o meu favorito, né, de frutas vermelhas. Então daí a gente tem um biscoitinho de tapioca, um biscoito de arroz negro, multigrãos, tudo isso vocês podem experimentar. Esse com pasta de amendoim, esse também com pasta de amendoim coberto de chocolate preto. Isso aqui é o mais interessante da geração Z, e por isso que a gente tem feito esse movimento na Vital, e eu estou trazendo esses conteúdos para vocês aqui. Os de verdade. Tenha o propósito dentro daquilo que você está fazendo. Eu sei que a gente fala isso antropologicamente, tem um monte de coaching se aproveitando disso para mudar a sua vida e vender o curso dele, etc. Nada contra, tem gente que realmente muda de vida com curso, com mentoria, enfim, seja lá o que for, mas ser de verdade é muito importante, né? Inclusão é o que a geração Z traz. Então, quando você olha para um player como a Heineken trazendo o zero, como a gente falou, é porque no momento social em que todo mundo está tomando sua cerveja, com ou sem álcool, ele vai estar no mesmo momento social. Se você é um cara igual eu, que não bebe, né, já bebi, mas não bebo há 4 anos, quando você não bebe, você tem uma dificuldade de ficar ali pedindo uma água quando está todo mundo bebendo. Daqui a pouco o pessoal não te chama mais. Né? Quando você é vegetariano, o pessoal te chama para churrasco, começa a ficar meio complicado. Então, quando a gente vê, a geração Z é muito preocupada com a inclusão. E incluir não quer dizer moldar como eles querem. Quer dizer, você faz parte da nossa galera, mas você é como você quiser. Então, isso vem muito forte neles. E a questão da verdade, ela faz muito sentido quando a gente começa a olhar um McDonald's da vida perdendo 2% de faturamento ao ano sem conseguir reverter. Tentando colocar um monte de influenciador em propaganda e não resolvendo o problema. Então, você começa a entender que é uma tendência real que vai acontecer. Então, se você tiver algo inclusivo, né? Eu não estou falando aqui de levantar bandeira, estou falando aqui de inclusivo mesmo. Pensa no momento de consumo do seu produto, pensa no momento de consumo do seu serviço e inclua. Mas a verdade, faça isso de coração. Aí você vai ter sucesso.
E a minha pergunta para vocês é quando que nós da Vital, né, eu e o Rafael, poderemos ajudar você, seja com mix, seja com uma distribuição. Às vezes você é pequeno, a gente ajuda a distribuir, a gente faz isso com algumas marcas que estão aqui, que não tem capacidade de logística, eles entregam lá e a gente faz para o Brasil todo, enfim. Tem de tudo que a gente faz, tá? A gente é uma empresa de verdade. É isso, conte conosco. Tá aqui os meus dados, se vocês quiserem mandar mensagem, mandar e-mail, mandar WhatsApp, fiquem à vontade. Se querem fazer perguntas agora, né, Lu? Se querem fazer alguma pergunta agora, fiquem à vontade. E estamos aqui. Não sei se eu vou conseguir responder, mas a gente se dispõe. Legal. Obrigada, viu, Rafael? 5 minutinhos, gente. Pergunta, só ergue a mão, por favor. Eu passo o microfone. Vamos lá. Fala seu nome. Rafael, meu nome é César, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Eu fiquei surpreendido com os 8% da geração Z que não consomem álcool. Pelo menos lá no interior da Bahia, eu vejo um pouco diferente isso. Pelo contrário, é até preocupante o consumo excessivo de álcool. E não consomem também produtos naturais. Consomem álcool, batatinha frita, essas coisas todas. E, na sua opinião, o que você acha que deve ser feito para essa galera, para eles começarem a ter uma nova visão, uma nova perspectiva de consumo, de hábito saudável? O que acontece? A gente tem dois fatores extremamente importantes nisso, tá, César? A primeira é o nível de conhecimento que a pessoa adquire. A gente tem um grande vilão hoje no Brasil e no mundo ocidental, que são as redes sociais no geral, mas principalmente o TikTok. O TikTok ele é realmente um problema, deveria ser tratado como droga, tá? Eu sei que você pode usar o TikTok, etc., mas o nível de descarga dopaminérgica que ele causa e o tempo que você passa ali, ele é equivalente, por exemplo, se você passa 15 minutos no TikTok, você é equivalente a 10 orgasmos. Então, assim, o nível de dopamina que gera e você perde de saúde nisso é muito grande, entende? Porque você não faz esforço nenhum como você faria num orgasmo. Então, é muito complicado. E isso gera, comprovadamente, um emborrecimento. Então você tem ali, se você parar para olhar o TikTok dentro do cenário chinês que a ByteDance trouxe, né, lá é totalmente educacional. Eles usam literalmente para aprender mais matemática, aprender mais sobre esporte, aprender mais sobre geografia, enfim, política, tudo está lá. Agora aqui não. Aqui, inclusive, se você te dizer assim, não quero ver, no meu caso, sou homem, não quero ver esse tipo de conteúdo. Você coloca lá, não vê mais dancinha durante 2 semanas. Exatamente 2 semanas. 2 semanas depois, do nada, aparece alguém lá com pouca roupa, dançando de novo. Você fala, cara, da onde que surgiu esse negócio de novo? Então, realmente existe esse fator. E existe aquilo que a gente estava falando de fator social, que é bem importante. Um é a questão de conteúdo, né? de conhecimento mesmo, e o outro é o fator social. Se na região, na micro-região ali, existe essa cultura da bebida, dificilmente você vai conseguir mudar. Por exemplo, se você vai para o Rio Grande do Sul, onde você tem uma cultura de churrasco, é muito difícil uma pessoa se tornar vegetariana lá. Existe, mas é muito mais difícil. Então, esse panorama, ele é um panorama mundial, tá? Ele é um panorama mundial. Ele não é necessariamente micro-regional. Então, eu entendo quando você faz essa pergunta, porque é o que todo mundo me pergunta sempre. Essa sempre é a primeira pergunta. Cara, mas eu não vejo isso. Eu vejo a galera bebendo muito, né? Eu vejo a galera metendo louco, né? Como o pessoal fala. Mas, na verdade, tem essa questão micro-regional. Então, por exemplo, o consumo de frutos do mar no Nordeste é muito maior do que no sul do Brasil, por exemplo. O sul do Brasil tem só um pedaço do litoral que consome, né? Com assiduidade. Agora, já no meio, quando você sai da costa, já fica mais complicado o sul, sudeste. Agora, quando você vai para o nordeste, no geral, o nordeste consome muito frutos do mar. Então, é bem interessante a gente sempre olhar assim nas micro-regiões. E olhar dentro da sua micro-região o que
tornaria isso um fator-chave, né? Existe a bênção e a maldição na rede social, você tem os influenciadores que podem trabalhar essa questão saudável ali na micro-região. Então, existem sempre as pessoas que fazem isso, assim como vai ter sempre a pessoa fazendo a dancinha para lá e para cá, né? Enfim, a troco de likes. Nada contra se você faz, tá? Eu só simplesmente não considero algo educacional. Legal, nós temos mais uma pergunta do lado de lá. Só falar o seu nome, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Alessandra. Naquele slide que você falou sobre as tendências de consumo, que o primeiro lugar foi o chocolate. Eu queria perguntar mais voltado para quem tem loja de produtos naturais, que eu vou inaugurar uma loja, né, daqui a alguns meses. E esse produto, para quem tem loja física, a gente vende assim mais no... a pessoa vai e acaba comprando, ela não entra lá para comprar um chocolate, né? E aí a minha dúvida para vender assim no online, né? Que eu vou começar mais no físico e depois eu vou entrar para o online. O que você pode dar dica assim de estratégia, né? É só falar, falar e consumir, falar mais sobre... o que você poderia dar assim de dicas e o que funciona mais para esse público, né? Porque o que eu vejo muito as pessoas comendo, tem muita gente que só mostra e come e assim aí a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Não, eu entendo bem. Inclusive tem muita gente comendo coisas que não come, né? A gente tem visto isso de uma forma muito excessiva. Só que essa geração já tem um ponto crítico um contrassenso muito grande em relação a isso. Então, o que acontece? Se o produto não for bom, não vai adiantar você ter o produto na loja, tá? Uma das coisas que a gente fez quando a gente lançou a linha do Marcante ali, que hoje a gente está com 7 produtos de 70 gramas, que é a barrinha maior, foi justamente essa questão do comer o chocolate o tempo todo, né? Pela minha forma física, vocês podem ver que eu não sou uma pessoa ultra saudável, né? Eu gosto muito de comer chocolate no geral. E a questão da textura, a questão do gosto, etc., precisa estar muito ali. Evidenciar isso na sua comunicação vai te ajudar, tá? Então, quando você está falando de mercado online, você pode trabalhar com o mercado de influência, que é um mal necessário. Hoje não tem como você não trabalhar com influenciador, de certa maneira. Só não saia trabalhando com influenciador à torta e direito, né? Não vá lá jogar uns 25 mil, 30 mil, 70 mil numa pessoa sem saber realmente se ela gosta. O que eu faço com o Vital? Eu mando, primeiro o influenciador às vezes entra em contato, ou você olha alguma coisa interessante, eu mando primeiro com alguns produtos, a pessoa diz se ela gostou ou não, o que ela gostou ou não, e aí eu mando para ela, e daí depois a gente fecha um acordo e aí a gente acerta em contrato. Mas essa questão do consumo, ele não é só abrir a barrinha e comer, depende do produto. No caso do chocolate, você ter uma versatilidade no consumo do chocolate é muito interessante. Por quê? Loja de produto natural, dentro do supermercado onde está a área de saudáveis ali, é uma mini loja de produto natural. Só que sem a organização e o cuidado que quem tem uma loja tem. Então lá é uma coisa sinistra, né? Agora, quando você tem esses produtos, você tem um sortimento de pelo menos 3 sabores, 4 sabores, começa a trazer como novidade, você começa a criar essa jornada de consumo para aquele momento da pessoa. Então o chocolate, ele, principalmente, que é a coisa mais difícil de trocar numa dieta, trocar para um zero açúcar, tem muito a ver com o que se tinha de chocolate no passado, que eram terríveis de ruim, né? Tinha um gosto residual de adoçante que era horrível, você tinha uma textura que não era de chocolate, ele parecia aquele guarda-chuvinha, né? Então tinha tudo isso. Então, você trabalhar com a questão do benefício, do consumo e sempre trazer uma novidade de extensão de linha, vai te ajudar a manter a recorrência ali, porque é diferente de uma geleia, que por mais que você seja um grande consumidor de geleia, você não vai comer um pote num mês, a não ser que você vive de comer geleia de manhã, de tarde e de noite. E olha lá, né? Você não vai a recompra de uma geleia é 3 meses, tá? A média de recompra é 3 meses. Então, num bom comedor de geleia é 3 meses. Agora, o cara que come geleia come 4, 5, né? Agora, o chocolate não, ele é consumo imediato.
né? Então, trabalhar com essa questão do cara conseguir comer, você trabalhar, de repente, pegando um preço melhor para colocar, leva 2, leva 3, coloca como brinde, sabe? Esse tipo de coisa para introduzir o chocolate na loja natural é muito interessante. E fazer isso no site também funciona super bem. A gente faz isso quando lança produto novo. A gente coloca uma rebaixa de preço, né? Todo mundo fala, Rafael, desconto sempre funciona, né, Rafael? Pô, sempre vai funcionar o desconto. Cara, a gente vive no Brasil. Lembra que a gente estava falando de consumo? O brasileiro vai comer churrasco, o brasileiro só vai experimentar desconto. Ele não vai chegar lá e olhar assim, nossa, eu quero pagar isso, a não ser que você seja o iPhone, certo? E ainda assim ele vai tentar comprar no Paraguai, vai tentar comprar na 25, vai achar um amigo que traz de fora, ele não vai comprar o iPhone na loja, dificilmente vai fazer isso, né? Ou vai pagar parcelado, enfim. Essas são coisas, e como loja, pagar parcelado nunca é bom, né? Então, entender isso é muito importante, assim, trabalhar essa questão de consumir, colocar uma rebaixa e mostrar sempre uma novidade dentro da cadeia de produto. Alguém tem mais alguma pergunta? Legal, obrigada. Obrigada a vocês que mandaram, né, fizeram suas perguntas. Rafael, mais uma vez, muito obrigada pelo conteúdo. Mesmo que rapidinho aqui, já trouxe uma série de informações muito interessantes. Ó, como eu disse, promessa é dívida aqui. Quem ainda não pegou o chocolate, estou com uma sacola cheinha do produto que o Rafael colocou aqui como... Esse aqui é o presenteável, é isso? Esse é o presenteável, essa é a linha do marcante. Essa foi a forma que eu entrei na Vital, tá? Desenvolvendo essa embalagem, inclusive. Olha só. Desenvolvendo essa embalagem, aí acabaram me jogando lá para dentro, estava em outra empresa, me chamaram e aí eu acabei entrando lá. Então, quem quiser... Você, no seu caso, estava falando de chocolate, pode passar lá no stand, levar todos eles para você. Tá? Dou uma caixa de cada um, tá? Dívida. Uma caixa? Não, sim. Não, mas é que ela quer levar chocolate. Vou dar uma caixa para ela. Mas todos os produtos pode pegar também. Pode passar lá e levar cada um. Promessa é de... Vocês gravaram isso, né? Fique à vontade. Se der algum problema, vocês falam com o Breno. Fala com o Breno. O Rafael prometeu uma caixa de cada sabor para vocês levarem para casa, tá bom? Combinado? Gente, palmas para Rafael Rotz e toda a equipe da Vital Alimentos.